Boa noite, meus amigos. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Vamos hoje para o nosso último tópico, né? Vamos hoje passar para raciocínio lógico. Hoje vamos dar uma passadinha agora por alguns conteúdos introdutórios. E aí depois nós vamos passando por conectivo, tá? Vamos passar pelos sinais, negação, equivalência, né, conjunção, disjunção, bicondicional, tudo isso, né? Então vamos dar uma puladinha aqui na nossa pasta. Esse trem sumido aqui. Vamos daqui, trem. É desobediente ainda. Então, pessoal, até que enfim, né? Vamos passar para o nosso último tópico, né? Depois nós só vamos ter aulas extras, né? De algum ou outro detalhezinho que eu não gravei nas aulas. E aí aulas de questões, tá? Vamos lá começar pelo conteúdo que nós... Esse daqui foi um dos primeiros tópicos, né? Um dos primeiros slides que a gente fizemos, né? Que era pelos conteúdos básicos, né? Depois iríamos passar para a sequência lógica, né? Nós já passamos, na verdade, né? Inclusive na aula aqui de básica nós aumentamos, né? Aqui tá multiplicação, divisão. Aqui não tinha regra de 3 composta. Aqui não tinha MMC, né? Não tinha outros conteúdos que nós acrescentamos, né? E hoje aqui nós vamos finalizar o raciocínio lógico, né? Tabela verdade. Sai aqui. Então, pessoal, vamos lá. Nesse mundo de tabela verdade do raciocínio lógico, diferentemente da sequência lógica, aqui você não tem que procurar detalhes. Aqui tem certos conteúdos que você tem que ter decorado. Você tem que saber exatamente o que aquele sinal faz, o que aquele sinal faz, o que aquela letra faz, porque muitas vezes tem letra, como nós podemos ver aqui, ó. Conjunção. Aqui ela é representada pelo E, mas ela também é representada por um tio, pelo um chapéuzinho aqui, né? Significa que dependendo da situação, esses dois aqui são iguais. Você tem que saber diferenciar se eles são iguais, se eles são diferentes. Vamos supor, a conjunção é representada pelo chapéuzinho. Aí muitas vezes você pode ver o contrário dela, que é o V, né? Que aqui é nada mais do que um V de cabeça para baixo, né? Aí muitas vezes você vê um V, muitas vezes você pode confundir, né? E não é. Vamos começar aqui. Equivalência. O que vai ser o sinalzinho da equivalência? Equivalência, pessoal, de momento eu vou só falar o sinal, porque equivalência significa sinônimos, praticamente aqui. Tem que ser igual, né? E o sinal da equivalência é esse sinalzinho aqui, esses 3 traços. Tem que ser os 3 traços. Ah, não, porque o é igual deve ser... Lá na equivalência estava 2 traços. Então o igual da equivalência deve ser igual o igual da matemática, que é só 2 traços. Não, não é assim. Aqui tem que ser igual. Porque não é que o aplicador da prova esqueceu. Ele está fazendo aquilo de propósito. É para saber se você sabe diferenciar. Do mesmo jeito aqui na negação. A negação ela é representada por esse sinal aqui, um L de cabeça para baixo, como se fosse um braço esquerdo para baixo, né? Ou pelo um tio. Vou falar novamente. A negação é representada pelo um L de lateral, né? Como se fosse um braço direito, não, um braço esquerdo para baixo, ou um tio. Ela não é representado pelo um L de lateral como está aqui do direito. Ela não é representada pelo esquerdo para cima. Ela não é representada pelo L, né? E não é representado pelo L de cabeça para baixo, né? Ela é representada por esse aqui. E o que significa negação? Significa um tipo de antônimo, significa um tipo de contrário, tá? Toda vez que tem alguma coisa falando assim, Fernando foi para a escola, e aí essa é o fato, e aí tem um L
é uma negação. Significa que Fernando não foi para a escola. Um jeito de falar não, né? Só que com sinais, né? É aquela mesma coisa. É a mesma coisa de representação escrita ou sinais, né? Às vezes você pode escrever 2 mais 1 por escrito, né? 2 mais 1 e pode colocar por números 2 mais 1, né? Então, esse vai ser o sinal de negação, o Rzinho de lado e o tio. Sinal de conjunção, tá? Sinal de conjunção vai ser representado pela letra E ou pelo V de cabeça para baixo, ou como o chapeuzinho. Identifique como você quiser, mas esses dois vão ser os sinais da conjunção, tá? Da disjunção inclusiva, e preste atenção aqui para não ter uma confusão, porque nós temos a disjunção exclusiva, as duas se parecem bastante, mas geralmente a disjunção, o pessoal geralmente eles falam só disjunção. Quando vir na prova, em algum concurso falando assim, só disjunção, eles estão ferindo a disjunção inclusiva, tá? Se eles não falar, se eles podem colocar ou disjunção inclusiva ou só disjunção, vai estar se referindo a essa daqui, a número 4. Ela é representada por ou, também pelo V, né? Ela é representada pelo ou pelo V. Fique muito atento no que eu vou falar agora. Muito atento, porque a número 5 é a disjunção exclusiva e ela sempre vai vir com esse nome, disjunção exclusiva. E aí ela vai vir com 2 ou. É muito normal o pessoal querer te confundir nisso, né? Mas fica atento, a disjunção exclusiva ela é sempre 2 ou. A inclusiva é o que? Só um ou. A disjunção exclusiva ela pode vir com 2 ou, né? Ou. Também pode vir com o V, com esse traço aqui embaixo, né? Quando vem com esse traço aqui embaixo, ela também é exclusiva. Ela também pode vir com esse sinalzinho de mais aqui, com a mira, tá? Ela pode vir também. E ela também pode vir com o nome short. Short também vou escrever aqui, colocar aqui. Ela também pode vir assim, ó. Vou escrever aqui em cima. Ixi, aqui saiu, peraí. Ela também pode vir escrita assim também, tá? Desse jeitinho aqui. Vai ser também se referindo à disjunção exclusiva, também conhecida como ou, tá? Deixa eu voltar aqui. Ok. Então, pulando aqui para baixo, nós vamos ter a condicional, né? Ela é representada pelas letras se, então, e o símbolo dela é esse aqui, ó. É uma setinha para a direita. Eu falei o que? Ela é representada pelo se, então, e com a setinha para onde? Para a direita. Então, meu amigo, se vir assim, se então, setinha para a esquerda, setinha para cima, setinha para baixo, tá errado. Não é que o aplicador da prova esqueceu, não. Ele sabe que tá errado. E se esquecer, o problema é dele, que a questão vai ser anulada. Mas ele sabe que tá errado. Ele quer saber se você sabe, tá? E por último, nós vamos ter aqui a bicondicional, né? Que ela é representada pelo se e somente se, né? A bicondicional ela corta para os dois lados. Ela sempre vai ter essa setinha aqui, ó, dos dois lados. Vamos passar aqui para os símbolos, né? Vai ser e as tabelas, né? Então vamos lá. Símbolos, né? Que são iguais a letras e quando que serão verdade. Lá em cima tá lá, né? O V de cabeça para baixo, que é a mesma coisa do E. E ele só será verdade quando todos serão verdade. Olha aqui em cima, aqui, ó. Quando todos for verdade, P e Q for verdade, aí sim será verdade. Aqui na verdade era um Q, porque como foi cortado, né? Ficou um C. Então, quando P e Q for verdade, aí sim, na conjunção E, ele será verdade. O resto vai ser tudo falso. Se for verdade, falso, é falso. Se for falso, verdade, é falso. Se fosse falso, falso e falso, também vai ser falso. É a mesma coisa de eu falar assim, vamos supor. De eu falar
vamos supor, para minha filha, que eu vou na rua e eu vou comprar uma bola e um sorvete para ela. Isso só será verdade se eu chegar em casa e tiver comprado uma bola e um sorvete, né? E bola que eu falo é bola de brincar, tá? Para não estar fazendo confusão com bola de sorvete. Então, se eu tiver comprado uma bola e um sorvete, vai ser verdade o que eu falei? Sim. E se eu chegar em casa e tivesse comprado uma bola e não comprei o sorvete? Eu não falei 100% verdade, né? E se eu não tiver comprado a bola, mas eu comprei o sorvete? Também eu falei uma mentira. E se eu não tiver comprado nem o sorvete e nem a bola? Também vai ser mentira. Então, nessa conjunção da conjunção, ela só vai ser verdade se todos forem verdade, né? Diferente da ou, essa aqui é a AV, né, que é representada pelo ou, como eu falei agora, é a disjunção inclusiva. Ela vai ser verdade quando tiver qualquer verdade, tá? Se os dois for verdade, é verdade. Se o primeiro for verdade e o segundo for mentira, é verdade. Se o primeiro for mentira e o segundo for verdade, é verdade. Essa ou da disjunção inclusiva, ela só vai ser falsa quando todos forem falsos, né? Então, se P e Q for falso, só assim ela vai ser falso. Diferente da disjunção inclusiva, né? Que é esse Vzinho aqui com traço ao ou. Essa daqui, ela vai ser, não sei se vocês estão conseguindo acompanhar, né? Porque é uns conteúdos que nós vamos trabalhar isso bastante, conectivo por conectivo, tá? Nós estamos só dando uma introduçãozinha aqui. Então, essa disjunção inclusiva, ela vai ser verdade se tiver uma verdade e uma mentira. Vou repetir. A disjunção exclusiva, ela só vai ser verdade se tiver uma verdade e uma mentira. Ou pode ser uma mentira e uma verdade, não importa. Não pode ser duas verdades e não pode ser duas mentiras, tá? Então, como vocês podem ver aqui, ó, ali em cima, verdade com verdade deu o que? Falso, na disjunção exclusiva. Aqui embaixo deu verdade com mentira, então é verdade. Deu mentira com verdade, então é verdade. Deu falso com falso, aí é falso. Na disjunção exclusiva só vai ser verdade se for uma mentira e outra verdade, ou se for uma verdade e outra mentira, tá? Não vai ser verdade se for os dois verdade ou os dois mentira. Vamos aqui por C então. Na verdade estamos pulando aqui por disjunção disjunção não, na verdade é a bicondicional, né? Ela é representada pelo aquele tracinho que vai para os dois lados e ela é representada pelo C e somente C. Ela aqui, elas é o contrário da disjunção exclusiva. Enquanto a disjunção exclusiva só é verdade os que for uma verdade e uma mentira, ela é o contrário. Ela só vai ser verdade se for os dois iguais. Então, se for verdade, verdade, é verdade. Se for falso e falso, é verdade. Se for um falso e uma mentira, é falso. Se for um mentira e um falso, é falso também, tá? Ela tem essas peculiaridades. E por último aqui, o C então, que aqui é o famoso vera fice. O C então, ele é o mais complicadinho desses aqui, tá? Esses outros é até mais fácil. Mas o C então, ele tem uma questão que ele só será falso se for vera fice, ou seja, se o primeiro for verdade e o primeiro for mentira, como vocês estão vendo aqui, ó. Se o primeiro for verdade e o primeiro for mentira, aí sim será falso. O resto pode ser o que for, pode verdade com verdade, falso com verdade, falso com falso, tudo será verdade. Por isso que é bom você decorar nesse daqui só o que será falso. Porque toda vez que você vê C então, opa, é o condicional. O condicional só é falso se for vera fice, ou seja, vera, verdade e ficha de falso. O resto tudo não, mas deu falso, falso, então é verdade, tá? Só será falso se for vera fiche. Só será falso se for vera fiche. E se for Fischer vera, gente, vera fiche, tá? Aqui embaixo nós temos a negação dos conectivos. A negação do E é o ou, né? E esse ou aqui é a disjunção inclusiva, como vocês estão aqui, ó, aqui embaixo aqui, ó. E a negação da disjunção inclusiva é o
Então toda vez que você for negar um, além de você botar os conectivos de negação, né, você ainda vai ter que trocar esses conectivos aqui, né? Então se for vai virar ou, se for ou, vai virar A mesma coisa se aplica aqui, o ou, que é a disjunção inclusiva. Se for ou, você vai trocar e colocar se e somente se, que é a bicondicional. E se a disjunção for para negar a bicondicional, você vai trocar o se e somente se por ou, né, que é a disjunção inclusiva. Os únicos que vão mudar, não só isso aqui, tá, pessoal? Vocês vão ter que negar também as frases, tá? Mas isso, como nós vamos trabalhar bem detalhadamente mais tarde, né? Então aqui, o se então, como que faz para negar o se então, tá? Tem alguns meios. Eu peguei o mais tradicional, né? Se para ser falso, né, tem que ser vera física, então para você negar tem que ser o seguinte: tem que ser o mané, né? Você vai ter que o mané de quê? De mantém a primeira, troca pelo conectivo porque o conectivo do se então, ele é essa setinha para a direita. Você vai ter que trocar pelo conectivo e negar a segunda, tá? Ou seja, sempre se lembre disso. Negação do se então. E não confunda com equivalência, porque equivalência também tem uns mimamônicos aqui, que é semelhante. Se eu não me engano, lá é mama, alguma coisa assim. Mas aqui a da negação, que não é negação e equivalência, não são a mesma coisa, são coisas distintas. Na verdade, são literalmente ao contrário. Então, aqui vai ser o seguinte: toda vez que for para negar o se então, você vai sempre manter a primeira, trocar o conectivo pelo e negar a segunda. Vamos supor, João foi à escola e Maria ficou em casa. Não, na verdade é assim: se João foi à escola, então Maria está em casa. Procure a opção de negação. Aí você vai ver, né? O conectivo, já começa pelos conectivos. Se troca o conectivo, o se então condicional pelo se então pelo você já vai começar a procurar os conectivos. E nessas aí tem várias pegadinhas. Muitas vezes não coloca o conectivo, não coloca a letra Você pode colocar outras palavras que são sinônimo, como mais, também, essas coisas assim. Então a palavra seria ficar assim. Vamos supor, se negar a palavra. Se João foi à escola, então Maria está em casa. Você vai manter a primeira, né? Então João foi à escola, troca o conectivo pelo João foi à escola e Maria não está em casa. Seria mais ou menos isso, a negação, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aqui, por esse lado aqui, eu acho que nós acabamos. Deixa eu ver o que tem mais nessa parte de introdução. Vou passar só mais outros detalhes aqui também. Beleza, toma aqui agora. O que acontece? Esse aqui é o primeiro passo do raciocínio lógico. Na verdade, eu acho que eu fiz até o contrário. O que acontece para uma sentença, né, ser verdade, ser válida, né? Uma das sentenças é que ela tem que ter um sentido lógico. Se uma coisa é verdadeira, ela não é falsa. Se uma coisa é falsa, ela não é verdadeira. Ela não pode ter esses dois valores ao mesmo tempo. Ela não pode ser falsa e verdadeira ao mesmo tempo, né? Ela não pode. Se ela tiver esse valor, ela não vai ser, né, uma sentença válida, né? Ela vai ser uma sentença aberta, que o pessoal chama. William, como que pode? Mas não tem nem lógica. Como que o negócio vai ser verdade e falso ao mesmo tempo? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu botei até um exemplo aqui do lado aqui, ó. O William é bonito, que eu, né? E eu sou bonito mesmo. Mas quem sabe pode existir alguma pessoa na face do mundo, da Terra aqui, que possa me achar feio, né? Isso é uma mentira? Não, porque bonito é uma questão, como que eu posso falar? É uma questão muito variável. É uma questão de gosto, né? Vamos supor, o Vinícius Júnior é bonito? Não, mas tem um monte, assim, eu não acho, né? Mas tem um monte de mulher que morreria pra estar com ele. Então isso seria de gosto. Vai de cada um, né?
uma pessoa que é bonita para você pode não ser bonita para outra. Uma pessoa que é bonita para outra não pode ser, pode ser que ela não seja bonita para você. Isso, querendo ou não, tem os dois valores, querendo ou não, ela é verdade e falsa, né? Porque para uma pessoa que é verdade, para outras é falsa. Vamos supor, açaí, eu vejo muito essa briga. Tem pessoas que gostam de açaí, né? Eu mesmo só gosto desse açaí gourmet com leite condensado, essas coisas assim. E tem gente que não gosta de açaí, né? Não, tem gosto de terra. Essa pessoa tá mentindo? Não, para ela é um valor verdadeiro, né? Para ela, açaí não é bom, não significa. Então vamos lá. Para as nossas sentenças lógicas aqui, elas não podem ter o mesmo valor. Ela tem que ser alguma lógica que tenha valor falso ou verdadeiro, tá? E algumas elas saem desse valor, né? Algumas sentenças abertas, como nós falamos, elas saem desse valor. Uma delas é imperativa, né? A imperativa, que é uma ordem, ela não é considerada como uma sentença fechada, tá? Ela é considerada como uma sentença aberta. Então, se uma pessoa fala assim, vá pegar água, e muitas vezes ainda tem o sinal, nem sempre pode ter o sinal de exclamação no final, tá? Mas vamos supor que ainda tem um sinal, ou seja, isso aí é uma ordem, não é válida como como uma sentença fechada de raciocínio lógico. É uma sentença exclamativa, né? Que emite sentimentos, que emite expressões, como aqui o William é bonito. Muitas vezes posso falar assim, ó, o William é inteligente, né? Para muitas pessoas eu posso ser inteligente, quem sabe pro meu avô que não teve estudos, para para pessoas, minha avó que não sabe mexer em celular, eu posso ser, nossa, eu sou inteligente. Mas muitas vezes para os meus professores eu era o cara mais burro, né? Então isso é uma coisa bem variável, bem relativa, né? Ou felicidade, né? Sentimentos, tudo que é uma questão exclamativa, ela não vai se encaixar como sentença fechada, ela vai ser caracterizada como sentença aberta. Sentenças interrogativas também. O William foi à aula, o William foi trabalhar, sinalzinho de interrogação no final, é uma sentença aberta e não também se enquadra como uma sequência, uma questão lógica aqui, tá? Sentenças de álgebra, né? Vamos supor que x mais 2 é igual a 10. Ah, William, mas x mais 2 é igual a 10 mesmo, x é igual a 8. Quem lhe garante que é igual a 8? Né? Eu não tenho essa afirmação, eu tenho que ter certeza. E se for x for 4? Ah, então é falso. Pois é isso. As sentenças, elas têm que ter um valor lógico e verdadeiro para todos, não é só para uns e para outros não. Se x for 8 mais 2, ok, é igual a 10, mas aqui não tem essa informação falando que o x é 8. E se o x não for 8? E se o x for 0? Sabe? Então, essas sentenças assim que não tem as informações completas também. Sentenças que não falam exatamente da pessoa, né? Que deixam algo relativo, vamos supor. Ele foi, ele quem, né? Todas as sentenças têm que falar. Maria foi estudar. Fulano, né? Fulano é uma sentença aberta. João, sabe? Não pode falar ele. Ele fez isso e ela fez aquilo. Ele quem, ela quem. Também vai ser caracterizado como... Eu vou riscar aqui, tá? As que eu for passando. Ele foi estudar, né? Ninguém sabe ele quem, aonde ele foi. Não é válido. Poxa, usei meu pincel. Vamos, essa daqui eu já passei, né? Que o William é bonito, ou seja, é uma sentença aberta, né? Para muitas pessoas tem um valor, para outras pessoas tem outro, né? Vamos supor, para minha mãe com certeza isso é verdadeiro. E para minha esposa também, né? Mas para outras pessoas, quem sabe isso aqui é falso. Então, não pode ter falso para uns e verdadeiro para outros. Tem que ser igual para todos. Então, também é sentença aberta. E também sentenças que não tem verbo
ou não tem valor lógico, tá? Essas aqui também vão ser caracterizadas como sentenças abertas. Também nós temos a sentença simples. Eu não escrevi aqui, por isso que é bom. Aqui lá vai ter umas extras, justamente para algumas coisinhas que eu esqueço, depois eu passo. Mas tem uma que eu não coloquei aqui, que é o seguinte: tem as sentenças, né? As proposições, e tem proposições simples e tem proposições compostas. Não tem muita dificuldade, é igual na matemática, né? Vamos supor, regra de 3. Regra de 3 simples, né? Quando tem uma indagação e tem um ali perguntando o que seria. Aqui é a mesma coisa, se falar assim, pega o preto, se tiver só uma oração ou só uma proposição, né? Vai ser simples, vamos supor. William não banhou. Isso aqui é uma proposição. E eu não estou falando errado não, tá, pessoal? É proposição. É porque em raciocínio lógico, em português tem preposição, né? E aqui não, é proposição. Aqui vai ser uma simples, que aqui está falando só uma oração, um sujeito, tá? Um sujeito, um verbo e etc. Agora, se fosse dois ou mais, aí sim seria uma proposição composta. Vamos supor, o William não banhou porque estava frio, né? E Thalita brigou. Ou seja, aqui já tem duas preposições. Se tem duas preposições, então é uma proposição composta. Se tivesse só uma, era uma proposição simples, tá? Esses são os detalhes introdutórios, pessoal, que nós vamos passar aí. Vamos passar agora tópico por tópico, né? Vamos responder questão e vamos fazer várias questões para você se familiarizar, decorar, porque infelizmente, esse conteúdo aqui, se você não souber, você não vai passar. Mentira, né? Vai que a prova é 50 questão e tem só 5 questões de matemática. Se você não responder, você vai passar assim, né? Se bem que tem umas provas que você não pode gerar, ou você tem que acertar tantas porcentagens lá, matemáticas de questões. Então, essa questão de raciocínio lógico cai bastante, gente. Cai muito mesmo, da maioria das provas que eu já fiz da minha vida. Se é uma prova que tem só 5 questões, 2 vai vir cobrando alguma outra coisa lá e 3 vai ser só tabela verdade, né? Ou várias outras coisas que vai estar dentro de raciocínio lógico. Então é isso. Espero que tenha começado a esclarecer um pouco essa matéria para vocês. Essa vai ser a nossa última matéria. E é isso. Vamos nas próximas aulas aí, respondendo as questões e aperfeiçoando esse conteúdo para você passar, tá? Então, pessoal, tchau, obrigado e até mais.